Boa tarde, terceiro ano B, tudo bem? Hoje, dia 21 de agosto, sexta-feira, nós vamos ter aula de matemática, tá bem? E hoje nós vamos falar sobre gráficos e situações problemas, tá bom? Então, eu vou explicar as atividades, prestem bastante atenção, tá bom? Pra gente fazer tudo certinho. Então, eu usei o tema do folclore, porque domingo, né, dia 22 de agosto, é o dia que a gente relembra, né, do folclore, como eu expliquei na aula ontem. Então, aqui o número 1 diz o seguinte: os alunos do terceiro ano fizeram uma votação para escolher o personagem do folclore favorito dos alunos. Com os votos obtidos, foi montado um gráfico. Então, observe e responda as questões. Então, aqui está o gráfico, né? Esses números aqui, ó, tá? São os números de alunos que votaram, tá bom? Então, aqui é o número de crianças na turma. A turma do terceiro ano tinha 15 alunos. Então, é por isso que tem 15, né? Esse aqui é um gráfico de barras, que a gente chama, né? Um gráfico de barras. Então, 15 alunos. Por isso, o número 15. Aqui são os personagens. Poderia estar escrito o nome deles embaixo de cada barra, mas, né, eu quis colocar a imagem deles, tá? Para vocês, para ficar mais divertido. Então, os personagens que foram colocados, né, em votação foi o Saci Pererê, o Curupira, o Lobisomem e a Yara, tá? Então, aqui, como que eu sei quem votou em quem? Bom, cada quadrinho representa uma criança. Então, tudo isso de criança votou no Saci. Tudo isso no Curupira. Tudo isso no Lobisomem. Tudo isso na Yara, tá bom? Então, para eu saber quantas crianças votaram, é só eu contar os quadrinhos, né? Ó, aqui já tem o número do lado. Se você quiser também, é só fazer o quê? Né? Ó, você pega, ó, parou aqui. Então, você vai até a linha. Ah, quanto que deu? Deu 8, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque tá na linha do 8, né? Mas se você não tiver certeza, né, em fazer isso aqui, você pode contar, dá na mesma, tá bom? E aí você vai responder essas perguntas aqui do lado. Ah, qual foi o personagem mais votado pelos alunos? Aqui você vai escrever o nome do personagem. Já tá perguntando qual foi o personagem. Tá perguntando. Então, você vai escrever o nome dele. Aí tem outra pergunta, ó. São duas perguntas em uma só. Quantos votos? Então, aqui tá perguntando quem é o personagem e quantos votos. Então, você tem que colocar o nome do personagem e quantos votos ele teve, tá bom? Qual foi o personagem com menos votos? E quantos votos ele teve? Aqui a mesma coisa. Você vai pôr o nome do personagem e o total de votos dele, tá bom? Quantos votos teve o Curupira? Então, ó, votos, tá perguntando quantos votos? Você vai pôr o número dos votos, né? Quantos votos o Curupira teve? Quantos votos teve a Yara? Quantas crianças votaram no Saci e na Yara, né? Então, quantas crianças votaram no Saci e na Yara, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai escrever aqui embaixo quantos votos eles tiveram, tá bom? Juntos, tá? Quantas crianças votaram no Curupira e no Lobisomem? Tá? No Curupira e no Lobisomem. Então, Curupira, ó. Aqui tá perguntando 2, ó. Esses dois aqui é a mesma pergunta, só muda o personagem. Gente, Saci e Yara, ó. Tudo isso votou no Saci.
e tudo isso votou na Yara, né? Então, ó, tudo isso no Saci e tudo isso na Yara. Veja bem, tá? Então, você conta aqui mais esse aqui, né? Curupira e lobisomem, ó, tudo isso no curupira e tudo isso no lobisomem, tá bom? E a última pergunta pessoal, em quem você votaria? Em quem? Qual destes personagens você votaria? Se você fosse dessa turma do terceiro ano, em quem você votaria? Você vai escrever o nome do personagem, tá? Mas só vale esses personagens que estão aqui, né? Porque são eles que foram colocados para votação, tá bom? Então, relembrando, ó, aqui é a quantidade de votos, né? Ó, essa turma, né, é uma turma grande. O máximo de votos foi de 15 votos, né, por personagem, né? Então, é uma turma grandinha do terceiro ano, tá bom? H. Colorir os quadrinhos, colorir. Você vai pintar os quadrinhos de acordo com a quantidade de votos de cada personagem. Então, Saci, quantos votos ele teve? Então, você vai pintar o total de votos, ó. O Saci teve quantos? Ó, 15. Então, você vai contar aqui e vai pintar 15 quadrinhos. Curupira, quantos ele teve? Então, você vai pintar a quantidade do Curupira. O lobisomem, você vai pintar a quantidade de crianças que votou no lobisomem. A Yara, quantos que tem? Você vai colocar o da Yara, tá bom? Então, o 2, tá? Resolva as situações problemas. Não esqueça da resposta. Então, você vai ler as situações problemas, você vai entender, né? Pensar que conta eu tenho que fazer. Ó, uma mula sem cabeça tem 4 patas, não é? Ó, 1, 2, 3, 4 patas. Imagine uma reunião com 3 mulas. Quantas patas haveria ao todo nessa reunião, tá? Aqui vai ter situações problemas de adição, subtração e multiplicação, tá bom? As 3. Então, você tem que achar elas aqui. O Saci... voltando um pouquinho. Aqui você vai resolver a sua continha e aqui você vai pôr a resposta, ó. Qual foi a pergunta? A pergunta, quantas patas haveria ao todo nessa reunião? Então, você vai fazer a conta. Achou o resultado? Tem que responder. Haveria nessa reunião tantas patas, né? Eu fiz uma pergunta. Quando a gente pergunta algo para alguém, a gente quer uma resposta. Saci tinha 16 gorros, mas perdeu em suas andanças 8 deles. Quantos gorros ele perdeu? Tá? Então, você vai fazer a conta e vai responder a perguntinha aqui embaixo, ó, tá? Yara tinha 240 colares em sua caixinha de joia. Ela deu para Ariel 155 de presente. Com quantos colares ela ficou? Tá? Aqui, ó, tá? Pode ser que não tenha de adição, tá bom? A professora se enganou. Então, multiplicação e subtração. Dica: multiplicação e subtração. Subtração e multiplicação, tá? Então, qual é subtração? Tá? Qual é multiplicação? Né? Então, leia com atenção, tá? Aqui, ó, a perguntinha, ó, com quantos colares ela ficou? Faça a continha e responda aqui embaixo, tá bom? Então, terminando a atividade, tirem foto e mandem para a professora para a gente fazer a correção e também confirmar sua presença na aula de hoje, tá bem? Beijinhos e bom fim de semana para vocês. Até mais!